Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Leremos hoje dos versos 1 a 14. Como eu disse na semana retrasada, a estrutura do livro de Deuteronômio, nosso propósito de exposição, completou-se ao final do capítulo 11. Que é exatamente a transição do segundo discurso de Moisés, entre a parte de instrução e preparação e a parte de aplicação da lei e de exposição de diversos princípios que seriam então requeridos de Israel ao longo da sua vida com Deus. Então, uma longa sessão a partir do capítulo 12 até o capítulo 26 tratará de uma série de demandas, algumas muito particulares, outras mais gerais, referentes ao povo de Israel e de como Israel deveria servir ao Senhor. E nós estudaremos isso numa outra ocasião, no momento em que pudermos entendermos ser apropriada esta reflexão. Mas, iniciando o capítulo 12, eu não podia deixar de tratar deste texto tão precioso, tão rico e tão importante, desta transição entre o deserto e a terra prometida. Transição que, como veremos hoje, também aconteceu num segundo momento, com a chegada de Jesus e a proclamação do Evangelho a toda criatura. Então, eu gostaria de fazer aqui o que podemos chamar de um apêndice a esta série de Deuteronômio e pensar um pouquinho sobre esta questão posta no capítulo 12, que é o lugar da adoração. O lugar em que o povo de Deus deve adorar. Vamos ler então o texto, Deuteronômio 12, do verso 1 ao verso 14. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. Despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar
que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela instrução e direção que o Senhor deu ao povo de Israel no passado, e que serve para nós de referência e de orientação nos dias de hoje. Que o Senhor, ó Deus, agora nos abençoe nesta meditação, que possamos fazê-la, ó Deus, de forma a termos também nós, hoje, a mesma direção, as mesmas orientações que vêm de Ti, para que nos alegremos, para que sirvamos ao Senhor corretamente e para que expressemos a graça e a glória que nos alcançou por meio do Evangelho. Por isso, Deus, a nossa oração, o pedido que fazemos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Existe um lugar certo para adorar ao Senhor? Uma das coisas que esse texto apresenta de desafio, de interpretação, é como aplicá-lo ou como fazê-lo presente nos dias de hoje. Na verdade, esta é a dificuldade de toda esta sessão. E por isso que eu vou deixá-la para um outro momento da nossa caminhada. Este era o modo como aquele povo deveria viver naquela época. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Não apenas do ponto de vista do nosso desejo, do nosso gosto. Eu quero falar um pouco sobre isso, sim. Nós nos reunimos aqui por muitas diferentes razões. Algumas delas passam bem distantes, posso dizer, daquilo que esse texto de Deuteronômio apresenta. Não que sejam erradas, não que sejam inconvenientes, mas elas não refletem a instrução que Deus havia dado ao povo de Israel naquele período. A nossa maneira de enxergar a igreja a que frequentamos, é assim que nós costumamos falar, tem chegado a uma condição em que algumas pessoas hoje em dia dizem: eu não preciso ir à igreja, eu creio a minha fé e eu tenho a minha devoção para com o Senhor Jesus aqui no meu coração. Usam, entre outras coisas, como justificativa, o texto de João, capítulo 4, onde esta questão é posta, onde o Senhor Jesus responde àquela mulher samaritana justamente o ponto que esse texto de Deuteronômio 12 traz. Quando aquela mulher percebe Jesus ser um profeta, faz-lhe esta pergunta. João, capítulo 4, a partir do verso 19, nós lemos assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. O lugar que ela está se referindo é Siquém. Guardem essa informação. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus:
mulher, podes crer-me que vem a hora, que nem neste monte, em Siquém, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto é muito conhecido na sua última parte, mas às vezes a gente esquece que a discussão é onde se deve adorar. Aquela mulher pergunta: os nossos pais disseram que era em Siquém. Siquém é exatamente o lugar que fica entre os montes Ebal e Gerizim, onde nós vimos na semana retrasada que o povo deveria se dirigir quando entrasse na terra prometida, ali proclamar bênçãos e maldições e construir ali um altar, onde renovassem a aliança com o Senhor. A mulher samaritana, então, traz dessa instrução de Moisés, a informação, traz dessa instrução de Moisés, a prática dos samaritanos, de que aquele lugar, bem no meio da terra, no território samaritano, portanto, agora, era o lugar que Deus havia escolhido para que o povo de Deus fosse adorar. Nossos pais adoravam a Deus neste monte. Mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Tempos depois, nos dias de Davi, a Arca da Aliança, que tinha sido levada pelos filisteus nos dias de Samuel, e que tinha ficado na fronteira da terra, ali na casa de Obed-edom, por cerca de 40 anos, agora era trazida para aquela que fora a maior ou a mais expressiva conquista de Davi, aquilo que é a conquista simbólica de ver os inimigos de Israel, aqueles que habitavam na terra, sendo destruídas, quando a cidade dos Jebuseus, a primeira a ser conquistada por Calebe, era agora retomada por Davi, e agora então se tornou aquele lugar onde o povo de Deus deveria se reunir. O templo, o tabernáculo vai ser trazido para este lugar. E por fim, quando Davi está sendo repreendido por Deus por causa do seu orgulho em relação ao povo, o Senhor então envia o seu anjo com uma peste para destruir parte de Israel como castigo daquela arrogância numérica do rei Davi. Mas quando o anjo avista a cidade de Jerusalém, ele para. E a peste é interrompida pela misericórdia do Senhor. Davi percebe isso, vê isto, aquela manifestação era visível. Então ele sobe a um monte que é ali contíguo, que está ali ao lado de Jerusalém, que pertencia ainda a um jebuseu chamado Araúna, e ele então compra aquele lugar, onde ele oferece sacrifícios ao Senhor, agradecendo a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. E a despeito dos pecados e a despeito da desobediência do seu povo, a despeito das nossas falhas, o Senhor olhava para Jerusalém e derramava ali a sua graça e a sua misericórdia, a partir não dos sacrifícios que oferecemos, mas daquilo que o próprio Filho, desde a eternidade, conquistou para nossa redenção. Deus perdoou Davi e o seu povo naquele dia. Por esta razão, Davi compreendeu que era naquele lugar que o templo do Senhor deveria ser edificado. E ele então trata disso com Natã, e então, por ordem do Senhor, Salomão recebe esta incumbência. Agora, para ali, para aquele local, deveriam se dirigir as
as tribos de Israel para adorar o Senhor. Deus havia apontado o lugar onde o culto e o sacrifício ao Senhor deveriam ser feitos. Aquele lugar certamente é o lugar da misericórdia de Deus. Aquela mulher samaritana pergunta: os judeus dizem que é em Jerusalém. Não é em Siquém, mas é em Jerusalém que nós devemos adorar. Jesus diz duas coisas. A primeira delas é: vai chegar um momento, vem a hora, em que vocês não vão adorar nem aqui, nem em Jerusalém. Essa é a parte que nos cabe pensar mais nesta manhã. Mas Jesus diz uma outra coisa importante que eu preciso passar antes de avançarmos. Mas nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Esse lugar apontado por Deus, de que faz menção Deuteronômio, esse lugar apontado por Deus, que foi percebido, que foi identificado nesta situação da vida de Davi, foi o local escolhido por Deus para que o seu filho fosse crucificado e ele tornasse visível e exposta a sua vitória sobre os nossos pecados. Aquele lugar, Jerusalém, certamente era o lugar onde Deus seria, na sua maior plenitude, glorificado. Para este lugar, todos os povos deveriam se dirigir. Quando Jesus diz a salvação vem dos judeus, ele está comentando sobre todo o ensino que nós encontramos nos Salmos, quando nós vimos o Salmo 122, nos profetas, como nós vemos várias vezes no livro de Isaías, de que as pessoas se dirigiriam até Jerusalém, até Sião, até o templo do Senhor, para ali receber a comunhão, terem comunhão com Deus, para ali receber a graça do Senhor, para ali poder oferecer o seu culto. Sim, é naquele lugar que todos, para o que todos devem se dirigir, inclusive nós. E esse é o elemento belo que esse texto traz. Ninguém pode se apresentar diante de Deus se não passar por Jerusalém. Esse novo e vivo caminho foi aberto lá, num monte, ao redor de Jerusalém, para onde Deus derramou a sua misericórdia. Eu não estou falando de você ter que visitar pelo menos uma vez na vida Meca, Medina ou Jerusalém. Não somos muçulmanos. Também não somos sionistas, você tem que ir a Jerusalém, visitar ali o Santo Sepulcro ou o Monte do Calvário. Se você puder fazê-lo, certamente terá uma lembrança muito preciosa. Mas ir a Jerusalém, o lugar para todos, para onde todos devem ir, segundo o texto de Deuteronômio 12, é o lugar que Deus escolheu para fazer o seu nome manifestado. E então nós precisamos ir à cruz de Cristo. É lá, naquele monte em Jerusalém, no monte do Calvário, que a nossa redenção foi conquistada, que a nossa vida foi transformada. É para aquela cruz que nós devemos olhar, de tal forma que Paulo diz: eu estive entre vocês, falando aos coríntios, e decidi nada saber, senão a Jesus, e este crucificado. A cruz de Cristo é o lugar para que todos aqueles que são salvos precisam se dirigir. Ao falar do lugar sagrado, ao falar deste lugar extraordinário, ao dizer àquela mulher: sim, é lá para Jerusalém que você deveria ir, porque a salvação está ali. Não, Jesus não está se referindo ao local do templo, Jesus não está se referindo à terra, aquela localidade da terra de Jerusalém, mas aquilo que estava por acontecer. Vem a hora, e já está para chegar, e já chegou, em que Deus vai encontrar pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Você precisa ir até a cruz. O Senhor chamou o seu povo para se reunir ali.
Estar, como cantamos, aos pés da cruz. Reconhecer ali o nosso Salvador. Reconhecer ali o perdão dos nossos pecados. Eu disse que nós, por vezes, vimos a igreja por razões que não passam perto disso. Muitos aqui têm vindo pela manhã com um propósito de trazer seus filhos para o trabalho da escola dominical, para que sejam edificados, para que possam crescer em conhecimento, tendo instrução bíblica, aprendendo a amar e servir a Jesus, e certamente este é o seu dever, esta é a sua responsabilidade, mas esta não é a razão para vir à igreja. Esse é um bom prêmio, é um belo benefício que você ganha quando você vem à igreja. Mas esta não é a razão. Há outros que vêm porque foram criados aqui. Meus pais, meus avós, meus amigos. Certamente, estar em comunhão com os crentes e poder ter toda uma vida de comunhão com pessoas e ser agregado nesta família da fé é um grande benefício de vir. Mas não é por isso que vimos. Alguns admiram os trabalhos, escola dominical, coral, UPA, mocidade, SAF. Outros admiram os pastores, o jeito de pregar, a maneira de viver, a maneira de conduzir. Outros têm na estrutura razões para isto. Outros na conveniência. O que todas essas coisas que são benefícios de vir ao culto, de vir a este templo, trazem, não pode ser comparado a entender que é a cruz de Cristo, neste lugar que Deus escolheu, que de fato nos traz a este lugar. O Senhor nos ordenou que estivéssemos ali. E aí, quando a gente fala dos benefícios, fica difícil a gente entender o problema. Então eu vou invertê-lo, para que a gente possa compreendê-lo melhor. Algumas pessoas deixam de vir à igreja porque não gostaram de algum tipo de trabalho. Algumas pessoas deixam de vir à igreja porque não se identificam mais com o pastor. Algumas pessoas deixam de vir à igreja porque foram preteridas numa eleição, numa escolha, numa determinação de trabalho, ou porque foi, de alguma forma, entrou em conflito, destratado, foi ofendido por alguém. Algumas pessoas dizem, eu não vou mais frequentar a igreja porque aqui tem poucas crianças, não tem um departamento infantil, ou aqui tem poucos adolescentes, aqui tem poucos jovens, eu preciso estar no meio de outros jovens. E embora essas coisas, elas, novamente, sejam coisas do cotidiano e considerações que precisamos fazer, elas têm substituído esta realidade de que a razão da nossa estada aqui é a cruz de Cristo e o perdão dos nossos pecados. Todas as outras coisas, positivas ou negativas, que possamos experimentar, não podem assumir o papel de determinar se vamos ou não a esta igreja ou aquela igreja. Tudo o que precisamos fazer é nos apresentar diante do Senhor e prestarmos culto, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo e queremos engrandecer o nome do Senhor. Se a música é boa, se tem coral, se tem programação para as crianças, se há atividades para os adolescentes, nenhuma dessas coisas deveria
determinar a sua presença aqui. Hebreus diz que a gente tem que estar congregado porque o dia se aproxima. E naquele dia você não pode dizer ao Senhor: Senhor, eu não fui porque naquele dia não tinha coral. Senhor, eu não fui na igreja porque não tinha escola dominical para as crianças. Senhor, eu não fui naquele dia porque era o seminarista que ia pregar. O seminarista prega bem, certo? Eu posso dizer isso ao Senhor? Quem prega faz diferença? O que canta faz diferença? Se está frio ou calor faz diferença? Se eu estou cansado ou se eu estou disposto faz diferença? Se aparecer um outro compromisso, uma outra oportunidade, uma outra coisa para fazer, faz diferença? O Lutero diz: vocês não vão fazer como vocês estão fazendo até agora, como fazem os povos que viveram antes de vocês. Vocês não vão adorar a Deus em qualquer lugar. Vocês não vão adorar a Deus do jeito que vocês acham melhor, com aquilo que mais agrada a vocês. E Deus não está aqui estabelecendo quem estava fazendo certo ou quem estava fazendo errado. Este não é o problema. O problema é quando a gente quer adorar a Deus de acordo com aquilo que a gente acha que deve fazer. Tanto no tempo em que o templo ficou em Siquém, o tabernáculo ficou em Siquém, quanto depois no templo em que o templo estava em Jerusalém, o ponto era sempre o mesmo. Deus nos chamou para este lugar, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Deus nos chamou para este lugar, porque Ele quer nos instruir nos seus caminhos. Deus nos chamou para este lugar, porque Ele quer ser adorado aqui com as nossas ofertas. E esta é a razão pela qual nós comparecemos aqui. E precisamos então, seja durante a caminhada do deserto, em que a tenda vai conosco, e onde paramos, cultuamos ao Senhor. Seja no tempo em que o Senhor estabelece um local no meio da terra, onde todas as tribos devem se dirigir, seja lá em Siquém, seja em Jerusalém, nós vamos nos reunir ali e cultuar ao Senhor. Então Jesus disse: está chegando o tempo em que nem aqui, nem nesse monte, nós adoraremos o Pai. Mas nós o adoraremos em espírito e em verdade. Sim, ao que parece, Jesus disse que este lugar unificado, este lugar restrito, estava por terminar. Após a cruz de Cristo, não mais era necessário que as pessoas estivessem vindo até Jerusalém para aprender os caminhos do Senhor, subindo até o monte do Senhor para aprender a sua lei. Mas agora, esta lei haveria de se espalhar por toda a terra e haveria de alcançar todas as nações. E então, aquilo que se fazia na tenda do deserto, aquilo que se fazia no tabernáculo em Siquém, aquilo que se fazia em Jerusalém, passa a ser feito no seu coração. Este é o lugar da adoração depois da vinda de Cristo. Pois bem, é assim o seu coração? Porque o que Jesus está dizendo é: agora, eu não quero perguntar aonde você vai para adorar. Eu quero perguntar como está o seu coração em adoração.
Eu quero lhe perguntar sobre estas coisas que eu estabeleci aqui. No seu coração, as coisas que você vê os povos da terra fazer, os povos da terra se envolverem, você tem destruído? Sim, o seu coração é o lugar da adoração ao Senhor. Existe ali altares, existe ali ídolos, existe ali valores, existe ali anseios, existe ali desejos que nós chamamos de comuns. Mas o nosso coração já não é mais um lugar comum. O nosso coração não é mais qualquer coração. O nosso coração é o lugar que Deus escolheu para ser adorado. Ali é o lugar onde você busca o Senhor. O nome de Deus está ali presente. Ele habita ali com o seu Espírito. E então, você reconhecendo esta plenitude de Deus na sua vida interior, tem então reunido tudo aquilo que lhe pertence, tudo aquilo que está às suas mãos, tudo aquilo que está ao seu alcance, para colocar sobre este altar, levando para este lugar a sua família, levando para este lugar os seus bens, levando para este lugar os seus projetos de vida. Para onde se dirige o seu coração? Seu anseio é de conhecer mais a Deus? Seu anseio é de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus? Seu anseio é de apresentar diante de Deus as suas orações? Seu anseio é o de colocar o seu orçamento, as suas compras, os seus projetos de trabalho, como modos de mostrar que Deus é o Senhor de tudo e de todos? Ele ocupa o seu pensamento, Ele chama a sua atenção, é a Ele que você recorre na sua aflição. Este é o lugar em que o nome de Deus está. Quando os israelitas paravam às portas de Jerusalém, eles viam ali os louvores do Senhor, eles viam ali as colunas da justiça, eles viam ali o povo de Deus reunido em adoração, eles viam ali o sacrifício sendo oferecido ao nome do Senhor, eles viam ali a glória do Senhor se manifestando naquele lugar. Sim, não é mais ali que Deus manifesta estas coisas. É em você. É na sua vida. Semana, reuni com as mulheres dos oficiais da igreja, estamos num projeto de discipulado de mulheres na igreja, procurando desenvolver cada vez mais este nosso compromisso com a palavra, e dos trabalhos que a gente está procurando desenvolver é um trabalho de visitação e estudo com mulheres. Será que quando você receber a ligação de uma irmã dizendo: irmã, eu gostaria de visitar você e orar, você vai ter a mesma alegria que o salmista tinha quando disseram: vamos à casa do Senhor? Quando a gente convidar para um estudo bíblico, quando alguém te convidar para um programa de discipulado, 8, 10 semanas de estudo, no discipulado mais extenso, você vai dizer: que grande privilégio eu tenho, eu preciso separar tempo para isto. Já chegou o tempo em que não é aqui, nem lá em Jerusalém, mas quando o Espírito e a verdade tomarem conta do nosso coração,
Ali nós nos alegraremos, para lá nós levaremos os nossos filhos, para lá nós reuniremos as nossas famílias, ali faremos chegar os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios, os nossos dízimos, a oferta das nossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das nossas vacas, as nossas ovelhas. Lá nós comemos perante o Senhor, nós nos alegraremos em tudo aquilo que estamos fazendo, nós, as nossas casas, naquilo que o Senhor tem nos abençoado. Os pastores estão com uma dificuldade. Reverendo Tanaka, Reverendo Pedro, há 3 anos, 4 anos, 3 anos, né? Estamos quase 4 agora, terminando. Receberam a incumbência de visitar todos os membros da igreja. Família por família. Pergunto se eles conseguiram. E não é porque eles não estão trabalhando, posso dizer. Não é porque eles não estão se empenhando nesta missão. Mas por alguma razão, a alegria de receber a visita do pastor não tem superado os compromissos que nós temos na nossa correria do dia a dia. É aquele lugar separado para a adoração do Senhor. O seu coração tem tido compromissos mais importantes do que visitar o enfermo, do que orar pelo aflito, do que receber um irmão, uma irmã, para compartilhar da fé, do que ouvir a instrução da palavra de Deus. Deus escolheu um lugar onde Ele quer ser adorado, onde tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente realiza, glorifique o nome do Senhor. E a gente precisa reconhecer este lugar. O nosso coração precisa ser este lugar. Sim, podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar. É o nosso coração. Mas é interessante que este lugar era o lugar para onde todas as tribos de Israel deveriam ir. Então, sim, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas você não pode adorar a Deus sozinho. Você pode adorar a Deus em qualquer bairro, em qualquer igreja, em qualquer comunidade, mas não basta entrar e sair. É preciso, como diz o texto de Hebreus, considerar uns aos outros e estimularmos no amor e nas boas obras, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. É preciso nos congregar, é preciso nos reunir. E aí sim, este local, este endereço tem um propósito especial, tem um propósito precioso neste meu projeto de adorar a Deus em espírito e em verdade. Para ali se dirigem as tribos de Israel. Eu vou me encontrar com o meu irmão. Eu vou me encontrar com a minha irmã. Ali os meus filhos vão receber instrução bíblica. Lá eu vou poder compartilhar as minhas dores e tristezas. Haverá ali pessoas que vão me orientar na fé. Há ali pessoas que precisam que eu as oriente na fé. Ali nós veremos como podemos apresentar louvores ao Senhor, salmos, hinos. Ali ouviremos a pregação, a proclamação da palavra de Deus.
E então, veremos que o Senhor escolheu para nós este templo, que é constituído não de uma glória externa, mas de centenas de corações que conhecem ao Senhor e que querem servi-lo. E ainda que é fato, nós não tenhamos um compromisso físico e formal, eu fico me perguntando, e eu já disse isso para vocês, onde é que vocês podem estar num horário deste pela manhã, sabendo que este grupo está reunido aqui para cultuar ao Senhor? Que outro compromisso eu poderia ter do que juntar-me aos meus irmãos para cantar louvores a Deus? O texto de Hebreus diz que o Senhor Jesus vem para o meio da congregação louvar ao Senhor conosco. Ele diz que Ele não se envergonha disso, de nos chamar de irmãos, de caminhar conosco, de estar no nosso meio, de se fazer presente neste local de culto, porque aqui Ele encontra corações que adoram a Deus em espírito e em verdade, e que reconhecem na cruz de Cristo a sua redenção, e que anseiam por aquela Nova Jerusalém, onde haverá um só rebanho e um só pastor. Sim, na transição entre a antiga aliança e a nova aliança, depois que Cristo foi crucificado e foi ali ofertado pelos nossos pecados, Jerusalém não é mais o lugar da reunião do povo de Deus. Na verdade, o que Deus quer é que em cada lugar, em cada nação, em cada bairro, em cada cidade, haja um lugar de adoração, um ponto onde o povo de Deus pode se reunir, um ponto de pregação onde a palavra de Deus está sendo pregada, e nós estaremos nos próximos anos pensando um pouco sobre isto, como expandir e como levar a palavra de Deus a outros lugares. Por mais abençoado que seja este lugar, por mais benefícios que possamos reunir quando estamos aqui neste templo, o Senhor quer encontrar, o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós vamos sair à busca destas pessoas. Os seus vizinhos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho, nós temos bastante coisa a fazer. Faremos isso num outro momento, mas o que eu quero chamar a atenção é, ao final deste tempo, descerá do céu uma nova Jerusalém. Um lugar para onde todos os homens, todas as mulheres, todas as idades, todas as nações se reunirão. O nosso anseio, e o Deuteronômio 12 nos mostra que o projeto de Deus é que estejamos todos reunidos num só lugar. E quando nós nos dedicamos à comunhão aqui, seja ela em culto público, seja ela nos grupos familiares, seja ela nas reuniões de oração, seja ela nos trabalhos das sociedades internas, o que estamos fazendo é nos preparar para aquele dia em que nós não iremos a Ele, mas Ele virá a nós e estabelecerá o seu santuário neste mundo. E então reunirá todo o seu povo para prestar-lhe culto, para compartilhar as bênçãos, para trazer a sua riqueza, para trazer os seus dons e talentos, para trazer as suas coroas e depositar aos pés de Cristo neste lugar chamado Nova Jerusalém.
Nesta cidade não construída por mãos de homens, mas nesta cidade preparada por Deus, onde o Senhor foi preparar lugar para nós. E quando Ele completar este trabalho, então Ele nos reunirá, para que nós estejamos para sempre com Ele. O propósito de Deus é que estejamos reunidos na sua presença. Enquanto esse dia não chega, eu quero chamar a sua atenção. Israel deveria ir para Siquém. Israel deveria ir para Jerusalém. Você deve buscar a cruz de Cristo no seu coração. Enchê-lo desta graça e dessa verdade. E então, você vai dizer: em que local eu vou me reunir com os meus irmãos para crescer e para desenvolver a minha fé? Quero convidar você, que tem estado conosco já há algum tempo, e que ainda não é conhecido, a se fazer conhecido. É muito bom participar e cultuar a Deus com você, mas nós queremos mais do que a sua presença física neste local. Nós queremos que você faça parte da nossa família, da nossa comunidade. Queremos nos alegrar com você, queremos chorar com você. Eu quero desafiar você que já está aqui e que tem os seus amigos, que reparem nessas pessoas. Há tantos que você não sabe o nome. Há tantos com que você não sabe das necessidades da vida. Precisamos nos considerar uns aos outros. O Senhor nos reuniu neste local, não pelo prédio. O Senhor nos reuniu nesse lugar pelas pessoas que aqui estão. Várias das nossas atividades têm este propósito. Reunimos casais, para que casais possam participar, reunimos moços, para que moços possam participar, adolescentes, mulheres, homens, pais. Mas o que nós mais desejamos é experimentar aquilo que o Senhor estabeleceu como lei em Israel. Vamos juntos cultuar o Senhor. Vamos juntos conhecer a Cristo. Vamos enfrentar as dificuldades que isso traz. Tropeços, conflitos, confusões, trabalhos. Sabendo que o Senhor está preparando uma nova Jerusalém, para onde irão todas as nações novamente. E um dia nós nos reunimos naquele lugar que Deus escolher para ali oferecer os seus sacrifícios e para ali podermos ofertar e obedecer ao Senhor em tudo que fazemos. Enquanto isso, este é o lugar, e eu espero que seja o lugar onde você está aos pés de Cristo. Eu espero que este seja o lugar onde você convive com seus irmãos e conhece o povo com quem você vai viver a eternidade. Este é o lugar para onde você traz os seus bens, não apenas os dízimos e ofertas que contribuem para a continuidade desse trabalho, mas todos eles, a sua vida, o seu tempo, a sua atenção, o seu trabalho. Este é o lugar onde você se prepara para viver para sempre com o Senhor. E enquanto o Senhor mantiver você aqui, que você se alegre, que você se fortaleça, que você se comprometa com a adoração de Deus, que se faz neste lugar, que se faz na sua casa, que se faz no seu trabalho, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se o seu coração é o lugar onde Deus está sendo adorado hoje, todos os lugares onde você passar, será lugar de adoração. Não são os altares, nem mesmo os templos erguidos, mas o seu compromisso com Cristo e a sua comunhão com Deus, espalhada de todas essas formas.
Vamos colocar em pé, vamos orar. De muitas maneiras, Senhor, de muitas formas, o Senhor falou aos pais. Na antiga aliança, eles expressavam a comunhão contigo quando se referiam a Jerusalém. Há um salmo que diz, Senhor, quantas coisas maravilhosas têm sido ditas daquela santa cidade. Quantos têm dito, eu nasci lá. Ali é a minha casa, lá está o meu povo. Esse tempo, ó Deus, da cidade de Jerusalém encerrou-se, quando o verdadeiro sacrifício foi ali oferecido. Quando o culto a Deus que traz para nós redenção foi prestado por Jesus Cristo na cruz. E o escrito de dívida contra nós foi cancelado. Dali por diante, ó Deus, não apenas lugares são transformados em centro de adoração, mas corações têm sido transformados. A primeira igreja se reunia de casa em casa, com alegria, com singeleza de coração, fazendo as suas orações, perseverando na doutrina dos apóstolos, e se espalharam por todo o mundo fazendo isto. Hoje também, ó Deus, assim fazemos. Fazemos aqui, neste endereço, nesse templo que consagramos para esta reunião do teu povo. Faz-nos entender o que nos traz aqui. Faz-nos perceber que não são as coisas que aqui estão, mas que é aquilo que o Senhor fez por nós, que nos congrega. E então, ó Deus, enche o nosso coração, enche a nossa mente, enche as nossas ações, enche as nossas palavras da glória que vem a partir do Senhor Jesus Cristo. E desta glória, ó Deus, faze com que esta reunião seja uma experiência, pequena ainda, daquela grande graça e glória que teremos quando estivermos reunidos na Nova Jerusalém, o lugar que o Senhor prepara para habitar para sempre com o teu povo. Mas que essa experiência, ó Deus, que temos aqui, ó Deus, seja também replicada, porque são os corações tementes ao Senhor que cultuam e tornam esta reunião especial. Então, ó Deus, faz da nossa casa um lugar onde nós nos encontramos com os nossos irmãos, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Reúne as famílias neste propósito, Pai, que pais, mães, filhos estejam ali, ó Deus, comprometidos em conhecer mais o Senhor, cantar louvores, conversar sobre erros, pecados, coisas que precisam corrigir, fazer planos de servir, glorificar o Senhor, que a nossa casa seja este lugar. Permita, ó Deus, que nós nos encontremos com os nossos irmãos. Promove, ó Deus, os vínculos, aqueles antigos, tão preciosos, que se perdem com a correria do tempo, aqueles novos, que a gente ainda não pôde experimentar, de tantas pessoas no nosso meio, com quem nós não convivemos, com quem nós não conhecemos a história, com quem nós não sabemos, de quem nós não sabemos como o Senhor alcançou, quanta graça, quanta glória, quantas coisas extraordinárias o Senhor tem feito na vida dessas pessoas que estão aqui, que nós não conhecemos, ó Pai. E nós queremos nos alegrar nisto, queremos buscar isto, Senhor. Há pessoas ao nosso redor, na nossa vizinhança, que não te conhecem. Há pessoas no nosso trabalho que não se submetem a ti, que não estão dedicados ao Senhor. Todos precisam ir até a cruz de Cristo. E nos move para lá. E faz-nos levar tudo que temos junto. Faz-nos apresentar todas estas coisas diante do Senhor. Compromete-nos com a tua obra, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso Deus e Pai,
a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, povo do Senhor, e assim permaneça até que todos sejamos reunidos na presença do Senhor para sempre. Amém.